Que a graça e a paz de nosso bom Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos vocês. Aqui é o vosso amigo, professor Kleber Guedes. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o seguinte tema: Jesus tem dois povos? Será que o Novo Testamento, será que a Bíblia mostra que Jesus tem dois povos? Alguns acreditam que existe dois povos de Deus e dois povos de Jesus: Israel e igreja, gentil e Israel. Outros entendem que Jesus deixou claro em seus ensinos que o povo de Deus é o povo que é pastorado pelo Senhor Jesus, se divide em dois grupos: no grupo dos ungidos e no grupo do pequeno rebanho. Qual é a sua opinião sobre esta questão? Eu sou o professor Kleber Guedes e gostaria de convidar você para você comigo aqui estudar este assunto. De já eu peço, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o botão de notificação e vamos ver de fato sobre o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos informa sobre esta questão. Será que existe dois povos? Será que tem dois povos de Deus? Certo? Então quero convidar você para juntamente comigo ler essa passagem da Bíblia, né? Abra aí João, capítulo de número 10, a partir do versículo 12, que está escrito assim. Vamos ler a partir do 11. Eu sou o bom pastor da vida, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vendo viu o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo os arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos continuar lendo. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha só, esse é o texto. Olha. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, existe algumas pessoas que entendem, que defendem a seguinte ideia, que Jesus tinha dois rebanhos, dois grupos de ovelhas. Porque Jesus disse aqui, ó, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, alguns interpretam, como eu já disse aqui, a seguinte ideia: existe um grupo especial e existe um segundo grupo. Então, Deus teria dois povos. Será que Jesus aqui está falando em um povo distinto? Ou será que Jesus está falando que traria outras pessoas que não fazia parte desse rebanho que ele estava pastoreando e agregar essas pessoas? Então, a última frase do versículo diz: e haverá um rebanho e um pastor. Jesus ele mostra aqui que esse rebanho estarão reunidos, estarão unidos e terão ele como o pastor deles. Vamos ler um texto em Isaías, capítulo 11, versículo 10. Você que tem a sua Bíblia, abra aí
a Bíblia no livro de Isaías, Isaías, capítulo 11, Isaías e versículo 10. Vamos ver o que diz o texto bíblico. Assim está escrito, olha só. Isaías, capítulo 11, versículo 10. Naqueles dias, a raiz de Jessé será posta por estandartes dos povos. Naqueles dias, a raiz de Jessé será posta por estandartes dos povos, a qual recorrerão as nações gloriosas e lhe serão as suas moradas. Então, isso aqui é uma profecia que trata do que ocorreria na ocasião da vinda do Mashiach. Mashiach é esse que nós acreditamos ser a pessoa de Yeshua, a pessoa de Jesus. E esse texto, profeticamente, estava anunciando que as nações iriam ao encontro de Deus através da raiz de Jessé. Então, ele seria o caminho do qual os povos iriam se relacionar com Deus. Naqueles dias, a raiz de Jessé será posta por um estandarte dos povos, isto é, por um caminho dos povos, a qual recorrerão as nações gloriosas e lhe serão suas moradas. Então, por meio de Yeshua, por meio de Jesus, as nações teriam acesso a Deus. Ele seria o caminho. Por isso ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando você pega João capítulo 10, versículo 16, e procura entender dentro dessa profecia de Isaías 11, versículo 10, você entende que estas outras ovelhas que Jesus ia agregar a esse aprístico, certo? Que naquele momento não pertencia ao aprisco, não pertencia ao povo de Israel, não pertencia ao povo de Deus, não pertencia ao rebanho de Jesus. Então, Jesus pegaria essas pessoas que não era povo de Deus e agregar eles a este povo, fazendo deles povo de Deus, fazendo deles discípulos do Senhor Jesus. Para melhor compreensão, eu quero convidar você a ler aí na sua Bíblia Romanos, vamos lá, para o livro de Romanos. Seria interessante você conferir na sua Bíblia também. Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 11. Romanos 11, versículo 11. Vamos ver o que diz o texto sagrado, certo? Assim está escrito. Romanos 11, versículo 11. Logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais será a sua plenitude? Mas vós é a vós gentios que falo, e porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se algum de modo posso iniciar emulação os da minha raça e salvar algum deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Amém? Então, nós vemos aqui nesse texto bíblico, certo? Onde o apóstolo Paulo está mostrando que, devido à queda de parte de alguns judeus, os gentios foram agregados, vieram ser agregados ao povo de Deus. Amém? Então, eles caíram, parte deste povo caiu, e no lugar desses que caíram,
foram agregados os gentios. Vou ler aqui o versículo 17 que diz: E alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado no lugar deles, feito participante da raiz da oliveira. Sublinhar aqui para você ver, ó. E alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz da selva da oliveira. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Está nos ensinando que nós, gentios, fomos enxertados na oliveira. Nós somos enxertados no povo de Deus. Viemos fazer parte do povo de Deus. Para que fique mais claro ainda, eu quero convidar você a ler o último texto bíblico que quero compartilhar nesta ocasião com você, que se encontra em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 11. Olha só o que está escrito. Portanto, vos lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis longes naquele tempo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos das promessas, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Então, essa era a nossa situação. Nós que éramos gentios, não estávamos aliançados com Deus, estávamos separados de Deus, estávamos longe de Deus, não fazíamos parte do povo de Deus, que é chamada a comunidade de Israel. Amém? Então a gente estava sem Deus no mundo. Mas olha o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, da qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede da separação que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade. Então, de ambos os povos, ele fez um. Percebe que Jesus disse assim: haverá um rebanho e um pastor. Então, existia o povo de Deus, que era o povo de Israel, certo? E os gentios não faziam parte dessa aliança com Deus, estavam separados de Deus. Mas existia uma profecia, como nós lemos aí em Isaías capítulo 11, versículo 10, que quando o Mashiach viesse, os gentios teriam acesso a se tornar povo de Deus, aqueles que assim o quisessem. Então, esse texto de João capítulo 10, versículo 16, deve ser interpretado dentro desse raciocínio, dentro desse contexto. Não é que Jesus tinha dois povos, os ungidos, né, e um pequeno rebanho. Um grupo que vai para o céu e outro grupo que vai para a terra. Um grupo que recebe o Espírito de Deus e outro grupo que não recebe o Espírito de Deus. Um grupo que terá o seu corpo, que vai participar da imortalidade, né, de todas as bênçãos, e outro grupo que não recebe nenhuma dessas bênçãos, né, de um corpo glorioso, e etc, e etc. Isso é, não existe também essa questão de diferença. O israelita é de Deus e o gentio que crê em Yeshua não é de Deus. Como você vê aí, o objetivo do Senhor Jesus é fazer também que, através do seu sangue, tanto o gentio como o judeu venha se tornar uma única família, o único povo de Deus. Deus não tem dois povos, Deus não tem duas igrejas, Deus não tem dois grupos. Jesus também, o Filho de Deus, não tem dois povos, não tem dois grupos, não tem dois rebanhos, tem um único rebanho.
Então, quando Jesus disse lá em João, capítulo 10, versículo de número 16, dizendo que, né, ele, Jesus, tinha outras ovelhas que não pertenciam a esse aprisco, e ele traria, né, essas pessoas para esse aprisco. Jesus estava querendo dizer que ele ia fazer com que o gentio que cresce nele viesse também fazer parte da família de Deus. Então, através da nossa fé no Mashiach, através da nossa fé no sangue do Senhor Jesus, nós agora pertencemos à família de Deus, o povo de Deus. E todos estaremos juntos na ocasião da vinda do Senhor Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, na vinda do Senhor Jesus, ele vai dizer ao seu povo, às suas ovelhas, dizendo assim: Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança, né, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, eu espero ter ajudado você nessa questão. Um forte abraço, que o Eterno te abençoe de maneira poderosa, certo? Shalom e até breve. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o botão de notificação, compartilhe aí com outras pessoas também essa reflexão. Você pode deixar nos comentários aí suas perguntas, suas indagações sobre o que nós falamos aqui. E se a gente conseguir, nós vamos estar respondendo aí os seus questionamentos. Um forte abraço.